Olá, abençoados, graça e paz. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo, a Igreja de Cristo sem parede, a Igreja de Cristo sem CNPJ, a Igreja de Cristo sem ladrão, a Igreja de Cristo sem esses cães gulosos, graça e paz, a Igreja de Cristo, abençoado, que somos nós, os embaixadores de Cristo, e que estamos aqui participando de carne e sangue. Graça e paz a todos. Sempre um prazer me reunir com vocês aqui, como igreja, através desse canal Haroldo Lira CE, através do YouTube. Graça e paz. Quero pedir licença a vocês aqui para mim começar um tema, e eu vou fazer algumas observações. E eu estava lendo lá 1 de Coríntios, e eu vou fugir hoje de 1 de Coríntios e vou falar sobre a Igreja de Cristo espiritual, e que os membros desta igreja, que é a de Cristo, que somos nós, o que não se deve fazer. Então, eu vou dar como tema aqui dessa mensagem o que o crente não deve fazer. Então, eu vou fazer algumas observações aqui, porque eu vi alguns comentários aí a respeito de uma pregação que foi feita aí pelo amado irmão, e que na minha maneira de entender, completamente correta, né? Falando da Igreja de Cristo, e que às vezes, né, abençoado, você tem que ter um entendimento do que o pregador está pregando, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, né, você fala, nós, os pregadores da graça, nós falamos uma determinada coisa, né? Aí o abençoado que está do outro lado, né, às vezes ele não entendeu o que nós falamos, né? E ele quer reputar aquilo com o entendimento dele errado, né? Achando que nós aqui do outro lado que estamos pregando uma coisa errada. Então, de que é que eu estou falando? Eu estou falando de que um abençoado, né, pregou que a igreja de Deus, do primeiro século, né, a igreja do primeiro século, que esta igreja ela não é mais a igreja do ano 70. Ou seja, antes do ano 70 existia o templo, existia a lei de Moisés. Então, a lei de Moisés era o quê? Era a igreja dos homens, que eles viviam por obras. E o que o irmão quis dizer é que essa igreja não é a igreja de hoje, não é a igreja do novo pacto. E isso não é verdade? É claro que é. Então, o que foi que se entendeu? Se entendeu que o irmão estava dizendo que não existe mais igreja. E aí esse abençoado fez com que a verdade do pregador, do irmão, se tornasse para ele uma mentira. E aí ele ficou espalhando o entendimento dele, botando culpa nos outros. Então, abençoado, o que se falou, o que o irmão pregou, que a igreja do primeiro século não é mais a igreja de hoje, abençoado.
Não é mais a igreja de hoje. O Jesus, o Deus do antigo pacto, a manifestação dele, o Jesus de Nazaré, não existe mais. O Deus de Israel não existe mais. Entende, abençoado? Paulo não existe mais. Então, você tem que ter entendimento. Você tem que ler a Bíblia e ter um entendimento espiritual. Entende? Porque senão, você vai trazer confusão no meio dos pregadores. Entende? Quando você não entender, você procura ter um entendimento, abençoado. Ou então calar. Entende? O que o irmão falou, que a igreja do antigo pacto, não existe mais a igreja de parede. Entende? Foi isso. Simplesmente isso. Então, Hebreus 12, 22, que diz assim, olha, falando da igreja de Cristo, olha, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a inconstável hoste de anjos e a universal assembleia. Então, Paulo está pregando aqui, levando o entendimento, né? Levando o entendimento para os hebreus, que não era mais lei, e que era graça, e que a igreja não era mais a de parede, e que eles não tinham chegado ao Monte Sião, mas tende chegado ao Monte Sião, e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a inconstável hoste de anjos e a universal assembleia. Então Paulo está dizendo para eles lá que que eles já estavam espiritualmente com Deus. Entende, abençoado? Que a igreja de Cristo não era mais parede. É essa a revelação que Paulo está levando para eles. E aqui, olha, no 23 ele diz, e igreja dos primogênitos, ó, igreja dos primogênitos estava onde? Estava onde? A cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial. A igreja dos primogênitos, arrolado nos céus. Então, a igreja de Cristo, a igreja do novo pacto, a igreja a igreja que já existe desde antes da fundação do mundo, né? A de Cristo, os Espíritos, né? Paulo está revelando para eles lá que nós já éramos a igreja. Olha, e igreja dos primogênitos arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Na lei, abençoado, na lei era o ministério de condenação e morte, e que era sombra, e que eles lá não chegaram a lugar nenhum. Então, Paulo está revelando para eles que não é mais nada disso. E nós temos que ler isso daqui e ter o entendimento, né, de que quando nós nascemos, já nascemos como a igreja de Deus. A igreja sem fim, abençoado. A igreja sem fim. Que o que o irmão estava falando era isso. Ele não estava falando que a igreja acabou. Entendeu, abençoado? Então você tem que ter o entendimento para não fazer confusão. Então, o que o irmão pregou foi isso. Que a igreja não era mais a igreja de parede, não era mais as igrejas dos homens. Que a igreja é a de Cristo, abençoado. Que somos nós. Então, olha, dito essas coisas, esclarecido isso aqui, né? Espero que o irmãozinho aí que
fez a confusão tenha entendido agora. Eu vou ler para vocês aqui o que os crentes não devem fazer, ou seja, o que a Igreja de Cristo, os membros da Igreja de Cristo, né, não devem fazer. Por que eu estou falando isso? Porque o que está aí fora é o engano, abençoado. O que está aí fora é os crentes fazendo aquilo que jamais ele poderia fazer, e que Paulo estava explicando isso para os Gálatas. Entende? Por quê? Porque o evangélico, ele quer fazer tudo aquilo que não deveria fazer, né? E que com isso ele está anulando o sacrifício de Cristo, né? E chamando ele de mentiroso, dizendo que ele não fez nada. Então, abençoado, olha, presta atenção, Gálatas 3:10. Olha, pregando para os irmãos, né, principalmente os evangélicos, né, para que você venha ouvir isso daqui e tenha um entendimento que o que você faz na chamada igreja, na chamada macumba, nesse santuário de homem, nessas empresas de homem, tudo que você faz aí, né, é exatamente o contrário. É o contrário. Não seria para você fazer absolutamente nada disso aí, e nem qualquer outra coisa. Nem qualquer outra coisa que seja para você querer se justificar em Deus. Como eu te falei aqui já em Hebreus, como eu já li aqui em Hebreus agora, né, que são os espíritos aperfeiçoados. E Lira, o que é os espíritos aperfeiçoados? Santo. Com tudo, abençoado, com tudo. Por quê? Porque não foi nós que fizemos, foi ele. Então nós somos espírito, os filhos de Deus são espírito. Entende, abençoado? Não é o Lira, não é você. Então, olha, aqui, como eu já li aqui, né, em Hebreus 12:22, que Paulo está pregando a eles, né, e está falando, explicando de que a igreja de Cristo não é mais parede, e que os espíritos, né, e que ele diz assim, olha, mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, o que é a Jerusalém celestial? Era os espíritos revestidos de carne, né? Os judeus e os gentios daquela geração, daquele século. Aquelas pessoas existentes naquele tempo. Então, eu não estou dizendo que isso daqui não é para nós. Eu não estou dizendo. O que eu digo é que Paulo não está falando comigo nem contigo. Como que eu posso afirmar em qualquer uma das cartas de Paulo que ele está falando comigo se eu não existia? Como? Paulo está falando para as pessoas da geração dele, abençoado. Para as pessoas existentes naquele século, naquela geração. E nós não existia. E quando nós existimos? Quando nós passamos a existir, já nascemos com tudo. Entende, abençoado? É isso. A Bíblia é para você ler e ter o entendimento, abençoado. O entendimento de que aqui você não existia. E quando você nasceu, você já nasceu com tudo. É isso. Então, ele diz, ó, e igreja dos primogênitos. Quem são os primogênitos? Os espíritos, abençoado. Os filhos de Deus. Igreja dos primogênitos arrolado, ó, nos céus. Entende, abençoado? E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos do justo aperfeiçoado. Então, o que você não deve fazer? O que é que o crente não deve fazer? Buscar a perfeição. Através de quê? Do pão, do suco,
do envelope, do roubo, chamado dízimo, da macumba, chamado Santa Ceia, e assim sucessivamente. Não é para você fazer nada disso. Não é para você buscar nada disso. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui que os filhos de Deus, os eleitos de Deus, são os primogênitos de Deus, né? Os espíritos aperfeiçoados. Já estamos perfeitos. A tua carne de nada se aproveita, abençoado. Isso aí é que você não deve fazer mesmo. O que, Lira? Aperfeiçoar a tua carne. Querer ser santo, abençoado. Você já é santo, mas é no espírito. Se você for um eleito, tá? Que não é todos. Não é todos, abençoado. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Quem são os filhos de Deus? Os que ele escolheu desde antes da fundação do mundo. E o que eu não devo fazer, Lira? Aceitar Jesus. Você nunca, jamais era para você aceitar Jesus, abençoado. Por quê? Porque ele já te escolheu desde antes da fundação do mundo. E aceitar Jesus é coisa da carne, é coisa do cão guloso, é coisa do teólogo. Entendeu, abençoado? Então, olha, 16 minutos. O que é que o crente, o chamado crente, não deve fazer? Porque é tudo o contrário. O que o crente não deve fazer, ele faz. E o que é para ele crer, ele diz que é mentira. Que situação, abençoado. Que situação. Olha, Gálatas 3:10. Eu vou ler até o 13 e vou te explicar. Levar o seu entendimento, tá? Dizendo em primeira mão que Paulo não está falando comigo e não está falando contigo. Você não existia, eu não existia, não existia nenhum brasileiro. Como é que eu vou dizer que isso aqui Paulo está falando comigo? Claro que não, abençoado. Isso daqui é só para você ler e ter o entendimento que Paulo está pregando para os Gálatas da geração dele, do tempo dele. E você é para ler e entender que nós já estamos depois. Eles aqui não eram para fazer, imagine nós. Imagine nós, 2000 anos depois. Então, olha, toda a Bíblia, meu amado, toda a Bíblia, eu vou continuar nesse pensamento, são os livros históricos. Agora já não é mais Mateus, Marcos, Lucas e João, que são livros históricos. Na verdade, toda a Bíblia, né? Toda a Bíblia é um jornal vencido. Toda a Bíblia é um conjunto de livros e que você tem que ler para ter o entendimento. Entende, abençoado? E do principal entendimento, né? Que as pessoas vivem brigando aí, se pode cantar, se não pode cantar, se pode isso, se não pode aquilo, né? Eu acho que o mais fácil é você dizer que nós devemos viver só por fé na obra de Deus que foi feita em 7 dias, abençoado. E simples assim. Simples assim. A própria palavra diz que você não sabe orar como convém. Você vai estar preocupado com louvor, preocupado com canto, preocupado com isso, com aquilo. Eu, sinceramente, que eu não levo em conta isso. Entende, abençoado? Não levo em conta. Se nós não sabemos nem orar como convém, você imagina um cara que nem eu, com a voz horrorosa dessa aqui, cantando, louvando, querendo... Sinceramente. Então, abençoado, olha. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Olha,
Paulo está pregando aqui aos Gálatas, né? E está dizendo para eles lá, né? Aliás, eu vou ler o 9, né? Olha, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Paulo está dizendo para ele lá que todos quantos têm fé são abençoados com o crente Abraão, né? E ele continua do 10 e diz: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então, olha, Paulo está falando com os Gálatas e está explicando para eles lá, né, que agora do tempo deles lá, não era mais a lei, que na cruz, né, no Tetelestai, espiritualmente Deus aboliu a lei. Ele pôs sim a lei, entende? Que o Jesus de Nazaré, que era Deus, ele veio na sua segunda manifestação para pôr fim todo o antigo pacto, entende? E fazer uma nova aliança com ele lá e cumprir tudo e fazer um novo pacto, que era o ministério do Espírito. Então Paulo está dizendo isso para ele lá, que não era mais para eles viver pela lei, porque a lei era maldição, entende? Lei era maldição. E que por isso que ele diz que todos quantos estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. Então, hoje não existe mais lei. Há 2000 anos não existe mais lei. Há 2000 anos não existe mais nada para você fazer. Porque senão você se torna injusto com Deus. Você quer ser injusto com Deus? Se tu vai para a tua igreja, você é injusto com Deus. Porque ele disse para Pedro que sobre aquela pedra ele ia edificar a igreja dele. Então, só existe uma igreja e só existe um dono. Não é essa monte de roubalheira que está aí fora, com vários proprietários. Meu amado, a igreja é a de Cristo, abençoado. É a igreja espiritual, que não tem fim, que não se acaba nunca. E que não é mais a igreja do antigo pacto, que não é mais a igreja de parede. É isso. A igreja de Cristo somos nós, do qual cada um de nós somos um membro da igreja de Cristo. E quando se junta um ou mais, está formado a igreja de Cristo. Entendeu, abençoado? 2 membros. E que ele já mora em nós, ele habita em nós. Essa que é a igreja. Então, ele continua aqui e diz: olha, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então, olha, a lei era sombra. Tudo no antigo pacto era sombra. Tudo era sombra. Era enquanto vinha o que era real. Lá tudo era sombra. Entende, abençoado? Por quê? Porque a obra de papai, que ele fez em 7 dias, e que o que houve a partir a partir de Gênesis, né? A partir do Éden, é Deus se manifestando aos homens. Entende, abençoado? Que essa manifestação acabou no ano 70. Então a obra dele foi toda manifestada. Então ele revelou o que? O mistério que estava oculto de todos, e que só foi revelado a Paulo. E daí se deu
início a nova aliança, o novo pacto, a Igreja de Cristo. Após o ano 70, que o Filho entregou o reino ao Pai. Então, não existe mais Filho, não existe mais Deus de Israel, não existe mais Jesus de Nazaré. Existe quem, Lira? Deus único, habitando nos eleitos, habitando na igreja. Entendeu, abençoado? Maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então, como eu ia explicando, né? Tudo na lei era sombra. E que ninguém conseguia permanecer em todas as coisas que estavam escritas no livro da lei, e que eram 613 mandamentos, e que eles tentavam fazer, e que tropeçava num, e aí pronto, se tornava culpado de tudo, e começava tudo de novo, e assim sucessivamente. E nunca que conseguia nada. É exatamente o que o crente vive. Ele nunca consegue nada. Por quê? Porque está na maldição do engano. Porque não tem mais lei. O que tem aí fora, abençoado, é a maldição do engano. É a maldição do pastor. É a maldição da igreja, dos homens. Que é a pior maldição do mundo inteiro. Olha... E é evidente, Paulo dizendo para ele lá, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Então isso daqui Paulo não está botando para o futuro. Paulo está falando no presente dele lá, dizendo que pela lei ninguém era justificado. Entende, abençoado? Agora tu imagina, isso daqui há 2000 anos atrás, Paulo estava dizendo para ele lá, que não era mais a lei, que não era a antiga aliança mais, que era para viver por fé, era para viver pelo conhecimento de Deus, era para viver pelo entendimento de Deus, que é o que? Viver único e exclusivamente por fé, somente, mais nada. Não é para você fazer nada. Tudo que você fizer que não for lei, né? É engano, é mentira, é você dizer que Deus não está com nada, que Ele não fez nada, entende? Então o que o crente não deveria fazer, que não deve fazer? Viver por obra, viver pela maldição do engano, porque lei não existe mais. E o que o crente deve fazer? Viver único e exclusivamente por fé na obra de papai, que foi ele que fez. Que esses cães aí, esses teólogos, esses ladrão, eles dizem que vão fazer a obra de papai. Mas como? Se quando o papai fez a obra dele, não existia nada. Foi ele que fez tudo. Cai desse cavalo, abençoado. Cai desse engano. Cai dessa mentira. Deixa de ter igreja. Homem não tem igreja, abençoado. Homem não tem igreja. Então, olha. Então, até o 13. 12. Sim. Então, eu vou repetir aqui o 11. Paulo falando com ele, com os Gálatas. E eu falando com vocês, né? Cabeça de coco. Que não tem entendimento, né? Se referindo aos evangélicos. Que querem ser doutor e que não sabe de nada. E quando a gente prega, mostrando o capítulo e o versículo, vocês dizem que tudo é mentira. E acredita em quem, Lira? No teu ladrão, no teu pastor, nesse infeliz. Ora, sim, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá por fé. Então, abençoado, olha, o justo viverá por fé. Quando você faz essa macumba aí, que o teu pastor manda fazer, inclusive tu ir para a tua igreja, você é injusto com Deus. Quando você dá dinheiro pro teu ladrão,
chamado pastor, você é injusto com Deus. Tudo e qualquer coisa que você fizer que não é viver por fé, na obra de papai, que foi feita em 7 dias, né? 7 dias, você está sendo injusto com Deus, abençoado. Não é para tu fazer nada além de ter fé. Fé que você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. É que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. E assim sucessivamente, abençoado. Tu vai esperar pelo teu ladrão pregar isso para você, abençoado? Você não vai ouvir isso nunca. Nunca! Então, olha, no 12 ele diz assim, olha, ora, a lei não procede de fé. O que é a lei, Lira? Tudo, abençoado, tudo que tu quiser fazer é coisas visíveis, palpável, comível, visto a olho nu, né? Isso é obra, isso é obra. Que é obra da carne, né? Que tudo é obra da carne, porque não existe mais lei. Entendeu, abençoado? Ora, a lei não procede de fé. Tudo que a igreja católica faz, tudo da igreja que a igreja evangélica faz, que não é igreja, são denominações, a igreja é a de Cristo, de novo, né? Então, tudo que está aí fora não procede de fé, abençoado. Eu sinto muito, mas tenho que falar. Porque eu não estou aqui para passar a mão na tua cabeça. Eu não estou aqui para puxar teu saco como você puxa o do pastor. Entendeu, abençoado? Eu estou aqui para pregar as grandezas de Deus. Para tentar levar ao teu entendimento. Entendeu, abençoado? Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles, os preceitos, viverá. Os preceitos da lei, entendeu, abençoado? Então, Paulo está falando isso com eles lá. Porque a lei, muito embora espiritualmente já tinha sido abolida, já tinha sido posto o fim, aqui o templo ainda estava de pé e a lei ainda permanecia juridicamente, fisicamente em vigor. Antes, porém, todavia, contudo, espiritualmente não tinha mais valor nenhum. Isso antes do ano 70, abençoado. Tu imagina hoje. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles os preceitos viverá. 13, último. Olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha, presta atenção. A lei de Moisés, que eram 613 mandamentos e ordenanças, né? Era maldição. Era um ministério de condenação e morte. Era sombra. Então, Paulo diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eu posso dizer que isso aqui é para mim? Eu posso dizer que esse entendimento que Paulo está levando aos Gálatas, eu posso dizer que isso aqui é para mim? Se eu nunca tive pecado, se eu nunca fui incluído nem na primeira e nem na segunda aliança, porque eu não entrei em aliança, eu sou depois de tudo isso. Como que eu vou dizer que Paulo está falando comigo, se eu nem existia, abençoado? Então, Paulo está falando com ele lá, e Paulo está se incluindo, abençoado, porque Paulo era judeu. Então, Paulo está dizendo, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nos resgatou quem? Eles e Paulo, que está se incluindo. Esse é o entendimento. Olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então existia a lei que era uma maldição, e que Cristo, na cruz, né, através
através da sua morte, através do seu corpo, né? Ele, através do seu sangue, ele resgatou eles lá da lei de Moisés. Por quê? Porque eles não puderam cumprir. Eles anularam a primeira aliança. Entende, abençoado? Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição. Então, a lei era uma maldição para eles, né, para os judeus, né, e que Deus, ele se tornou maldito por eles, né, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Então, os homens, né, os judeus, eles eram malditos por causa da lei. Então, Deus sabia que eles não conseguiam, não tinham poder para nada. Então, ele mesmo se fez maldito no lugar deles, né? E que, olha, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio, Deus, maldito em nosso lugar. Em nosso lugar quem? No meu e no teu? Não, nós não existia. Nós não existia, abençoado. Nosso, Paulo está dizendo, Paulo, ele lá, né? E os Gálatas e os judeus, todos eles que viviam sobre a lei. Nós não conhecemos lei, a lei só foi para eles. Nós somos, depois de tudo pronto, abençoado, só para crer que o teu pastor te rouba, te engana e faz essa macumba inteira que está aí fora no mundo inteiro, tornando o sacrifício de Deus inútil, trazendo tudo de volta, abençoado. Deus, pois sim a lei, esse ladrão traz a lei de volta. Deus se fez maldito no lugar dele lá, ele torna vocês crente maldito. E assim sucessivamente. Deus fez a última Páscoa, o teu cão inventou a macumba da Santa Ceia. Então, pegou a verdade de Deus, que é a Páscoa, e transformou na mentira dos homens, que é a macumba da Santa Ceia. E que você não aceita, abençoado. Você não aceita. E, abençoado, uma das coisas que tu não deveria fazer, dizer em pleno século XXI que o corpo de Cristo é o pedaço de pão da padaria feita pelo cara que chegou lá cheio de mel, e que esse pastor vai lá e compra e diz que é o corpo de Cristo, abençoado. Isso é uma cegueira desgraçada, é uma macumba. Se o evangelho inteiro diz que é o corpo de Cristo, somos nós, a igreja. Por que nós somos o corpo de Cristo, abençoado? Porque nós somos a morada dele. A tua casa não é a tua morada, abençoado? Nós somos a morada de Deus. Ele mora em nós, ele está aqui em nós. Eu estou aqui agora na minha casa, estou com ele está comigo. E você aí também, abençoado. E você também. Então, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, no lugar dele lá, nós não existia. Porque está escrito, maldito, olha, todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, abençoado, tudo aquilo que o crente faz, né, é o que ele não deveria fazer. E o que ele deveria fazer, ele não faz, quer viver só por fé. Então, olha, 39 minutos, não vai dar tempo de terminar aqui. Vamos continuar amanhã, mas eu vou ler para vocês aqui Tiago 2:10, né? Tiago 2:10. Então, você tem que ler a Bíblia, você tem que ouvir alguém ler a Bíblia para você,
explicando com a mente de Cristo e não com a mente de macumbeiro, de que você é para viver somente por fé, na obra de Deus que já foi consumada. Não é para você querer fazer nada, abençoado. Não é para você ter igreja. Entende? Que vocês não aceitam isso, abençoado. Você prefere continuar na mentira dos homens do que vir para a verdade de Deus, abençoado. E aí, você vive assim, que nem isopor. Vive na maldição do teu pastor. Entende? Tiago 2,10 diz assim, ó. Quem é Tiago? Tiago era o pregador da lei. Tiago era o pregador do judeu somente. Nada das cartas de Paulo, nada das cartas de Tiago se refere ao gentio, que não somos nós, tá? Nós nunca fomos gentio. O gentio só existiu até o ano 70. Entendeu, abençoado? Como está escrito, após isso, após a igreja de Deus, a igreja espiritual, não existe mais judeu, não existe mais gentio, não existe mais escravo, não existe mais homem e nem mulher. E passou a existir o quê? A Israel celestial, a igreja de Deus, os primogênitos aperfeiçoados, os espíritos. Entende? Então, olha, Tiago falando a ele lá, ele diz assim, ó, Tiago 2,10: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então Paulo está dizendo para ele lá, Tiago está falando, está revelando para ele, está pregando, né? Está pregando para eles lá que todo que quer guardar a lei, todo e qualquer judeu que queria guardar a lei, mas tropeçava no só ponto, era culpado de tudo. Então, todos eles do ano 70 para trás, eles eram culpados. Entende, abençoado? Culpado de tudo. Por quê? Porque não chegaram a lugar nenhum, abençoado. Por isso que o crente, ele se torna culpado. Ele se acha culpado. Ele se acha que tem o diabo, que tem o Satanás, que tem o demônio. Ele se acha que é ladrão. Ele se acha que é um pecador, que é um desgraçado. Por quê? Porque vive no engano do pastor. Porque vive na maldição do pastor. Querendo fazer aquilo que Deus já pôs sim. Querendo fazer aquilo que nunca foi para nós, porque nós somos depois de tudo consumado. Entende? E o justo viverá por fé. Então, o que o crente deve fazer? Viver por fé. E mais nada, abençoado. Então, vou parar aqui, né? Porque realmente eu falo muito e só deu para ler só esses versículos aí. Só o capítulo de Gálatas 3, do 9 ao 13 e Tiago 2,10. E depois eu vou para Colossenses, Romanos, e eu vou te dar ao entendimento, né? Do que o crente não deve fazer, abençoado. Que você não deve fazer. Tudo o que esse pastor manda tu fazer, né? É engano. Não era para tu fazer. Era para tu crer na obra de papai que já se consumou. Graça e paz.